Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Mais uma vez, Deus está nos dando a graça de nos reunirmos aqui como igreja, seguindo aqueles protocolos, e de proteção. Os irmãos, outros estão em casa, outros estão viajando. Estamos aqui no último domingo do ano de 2020 e estamos alegres, porque em meio à pandemia, Deus tem preservado a nossa vida. Ninguém morreu aqui da igreja pelo Covid-19. Então toda a honra, toda a glória nós tributamos ao nosso Deus. Ele tem preservado a nossa vida, e nós vamos render graças a Ele, vamos honrá-lo, vamos adorá-lo a partir de agora aqui com os irmãos e outros que estarão nos acompanhando nesta live, E pedimos aos irmãos que depois compartilhem, para que o maior número possível de pessoas possa ouvir uma porção da palavra de Deus e possa aprender conosco a adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós vamos estar desde já ouvindo o prelúdio, já nos preparando para este culto. Que Deus abençoe você, meu amigo, meu irmão. Um abração desde já a todos vocês. Meus amados, nós vamos estar fazendo uma oração, depois nós teremos um louvor com toda a igreja, dos irmãos que aqui estão. Nós vamos estar orando. Eu acredito que o ano 2020, para muitos, a sua vida talvez tenha sido um pesadelo, Talvez você tenha feito vários planos, tinha vários sonhos,
e diante da situação que se tornou mundial, problema da pandemia, muitos perderam seu emprego, muitos estão frustrados, né? E na expectativa que 2021 seja diferente. E, meus amados irmãos, nós vamos estar colocando diante de Deus a vida da nossa igreja. Eu, como pastor, tenho muitos sonhos para a igreja para 2021. Nós queremos continuar avançando. Eu tenho dito que nós não vamos retroceder, nós vamos avançar. Independente das circunstâncias, nós iremos avançar. Por mais que a situação seja difícil, por mais que venham os problemas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Ele vai nos dar sabedoria, vai nos dar força e vai nos capacitar para que nós possamos juntos vencermos e glorificarmos o seu santo nome. De tal maneira que nós vamos estar orando pela sua vida, você, meu querido irmão, que está aqui nesta noite, aqui no culto presencial. Eu quero informar para os irmãos que, diante da decisão do governador do estado de São Paulo, de ter passado o nosso estado para a fase vermelha, muitas igrejas que estavam com culto presencial fecharam, total. Lá em São Paulo mesmo, fecharam. Nós que reabrimos aí há 2 semanas atrás, estamos aqui pela fé, na dependência da graça de Deus, mas eu quero informar para os irmãos, não fiquem com medo, vamos confiar, vamos agir com prudência, conforme os irmãos aqui estão todos com máscara, nós estamos com a equipe ali, medindo a temperatura, o álcool gel, as máscaras, estamos usando todo o protocolo de proteção. Então eu acho que os irmãos devem incentivar outros para que não tenham medo, pode vir, que tem total segurança aqui. Nós vamos fazer tudo dentro das normas para que não venha afetar ninguém com essa praga, né, essa peste que se chama Covid-19. De maneira que eu passo essa informação para os irmãos, mas esse é o último domingo do ano, mas já está marcado para o primeiro domingo de 2021, o culto normal, presencial. E se realmente a coisa apertar muito em Ribeirão Preto, aí a gente reúne a liderança, pode ficar tranquilo, reuniremos a liderança e aí a gente toma uma decisão, se for necessário repensar o culto presencial, nós repensaremos, não teremos problema nenhum, mas por enquanto nós temos toda a tranquilidade, toda a paz no coração, sabendo que Deus está conosco, e esse é o momento de estarmos com o culto presencial. E queremos agradecer a Deus pelos irmãos que estão em suas casas para participar deste culto, né? Outros vão acessar talvez amanhã, outra oportunidade, mas que Deus vos abençoe. Vamos abaixar nossas cabeças agora, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Deus. Querido Pai Celestial, nós rendemos graças ao Senhor, porque Tu és um Pai maravilhoso, um Pai bondoso, cheio de misericórdias. Muito obrigado pela vida desta igreja, Igreja Batista em Simeone, aqui na cidade de Ribeirão Preto, a obra que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. O Senhor tem nos abençoado tanto, 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 e nós queremos, em gratidão e louvor ao Senhor, nós nos reunimos aqui, uma parte da igreja, dos irmãos e dos amigos, para Te adorar. O Senhor tem nos ensinado a Te adorar cada vez melhor, e nós estamos aprendendo e entendendo que vale a pena nos reunirmos como igreja, e sabemos também que onde estiver o Teu povo, a Tua palavra nos diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, o Senhor se faz presente. E a nossa maior alegria é a Tua presença conosco aqui, e com os amados irmãos, não só da IBS, mas as igrejas espalhadas em todo o Brasil e entre as nações, que têm a consciência
de tudo aquilo que Jesus veio fazer aqui nessa terra, e a obra que Ele realizou e continua realizando, e o Espírito Santo tem nos capacitado, tem nos dado poder para glorificá-lo. Pai amado, diante dos nossos sonhos e projetos para 2021, abençoe cada irmão aqui, cada família aqui representada, abençoe toda a tua igreja. Pedimos uma bênção também para esta cidade de Ribeirão Preto, para o nosso estado de São Paulo, para o Brasil, e pelas lideranças políticas, para os pastores. Alguns pastores pegaram o Covid-19, e nós te pedimos, pela tua bondade, que o Senhor ouça o nosso clamor. Nós ministramos agora em nome de Jesus cura, clamamos por cura, pelo restabelecimento dos pastores e líderes, pessoas que têm o temor de Deus e que estão comprometidos com os valores do teu reino. Ó Jesus amado, abençoa-nos. Nós queremos que o Senhor usa-nos como instrumento para sermos bênçãos na vida de muitas pessoas, pessoas que não estão tendo esperança, estão sem paz, sem alegria, e a igreja é uma agência criada pelo Senhor para abençoar, e é por isso que nós te pedimos, porque nós temos autoridade vinda dos céus, autoridade do Senhor, para abençoar as pessoas, com a tua palavra, com as nossas orações, e é por isso que nós ministramos agora, para a tua igreja, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o Brasil, para as autoridades constituídas. Abençoa, Senhor, e pedimos, de acordo com a soberana vontade, que 2021 seja um ano diferente, se for do teu querer, porque esta é a nossa vontade, mas queremos que prevaleça a tua vontade, ó Pai. Dá um fim nesta pandemia, dá uma solução. Sabemos que apareceram tantas vacinas, que o inimigo das nossas almas não venha transformar isso numa politicagem, para prejudicar as famílias, as pessoas. Ó Jesus, tenha misericórdia. Nós ministramos essas bênçãos, e já te agradecemos, porque em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Está diante do Senhor esta oração, pois nós a fazemos no teu nome, para a tua glória, amém. Vamos louvar o Senhor? Boa noite a todos que nos ouvem nesta noite. É um privilégio muito grande poder adorar o nosso Deus. Queridos, nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual, e Jesus está convocando soldados corajosos, prontos para lutar. Se você faz parte desse exército, glória a Deus pela sua vida. Agora, se você não faz, você precisa estar do lado de Jesus, porque um dia terá um final dessa batalha, e aqueles que estiverem do lado de Jesus serão vencedores para todos sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque de pé e adore o nosso Deus. Oh
nós estamos terminando, né, no finalzinho de 2020. Breve teremos um novo ano. E é motivo de dar muitas glórias ao Senhor por estarmos vivos, pelo Senhor ter nos protegido até este momento. E a nossa esperança maior é um dia rever o nosso Senhor Jesus, face a face. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus.
Pode assentar. Meus amados, mensagem que eu vou trazer à igreja, a todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, com certeza é uma mensagem que você precisa, nós precisamos. Provavelmente, muitas pessoas que estão me ouvindo e outros que vão ainda ouvir, não sabem que Deus, na sua infinita graça e bondade, decidiu dar um presente, e esse presente você precisa recebê-lo. Quando Jesus estava para nascer, os anjos anunciaram para os pastores, para muitas pessoas daquela época, e a notícia dos anjos é que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas tem uma outra palavra que os anjos proclamaram, dizendo: ó, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra. Paz na terra. E é sobre paz, essa notícia extraordinária, porque muitas pessoas que vão estar ouvindo, provavelmente está sem paz na sua vida pessoal ou na sua família. Tem muitas cidades que não está tendo paz, muitas nações estão sem paz. Interessante que Jesus veio para dar esse presente, essa boa notícia, e é um presente que Deus tem prazer de dar para você. É uma bênção tão grande e especial que Ele quer dar para você. E é por isso que eu quero ler a história do profeta Abacuque. Era um profeta que estava sem paz. Nós vamos descobrir por que ele estava sem paz. Estava enfrentando um grande problema. E através dessa história, nós vamos fazer aplicações, contextualizando com aquilo que Jesus disse sobre a paz. E o tema é: a paz é fruto da graça e da fé em Jesus Cristo. Então vamos ler o capítulo 1, os primeiros versículos, e eu vou ler alguns versículos em sequência, e eu vou estar orientando os irmãos e amigos para essa leitura. Abacuque capítulo 1. Sentença, Tem uma tradução que fala: peso que viu o profeta Abacuque, ou sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, ou seja, a maldade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, esse povo da Babilônia, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra
para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos. Ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó Santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, o povo caldeu, o povo da Babilônia. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina a nós que somos o povo de Judá. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois tolera os que procedem perfidamente, ou seja, deslealmente, infielmente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Essa é a pergunta do profeta Abacuque. E no capítulo 2, os primeiros 4 versículos, fala assim, ó: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Ou seja, faça um outdoor e coloca essa mensagem, é Deus falando para o profeta: faça um outdoor, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E o versículo de número 1 do capítulo 3, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Eu não vou ler toda a oração, mas eu vou mencionar só o finalzinho, a partir do versículo 16 desta oração, que termina o livro com esta oração do profeta. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, à sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruta na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, ou seja, a minha força, a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumento de corda. Ele transformou esta oração num louvor, num ato de adoração a Deus. Meus queridos, a paz é fruto da graça e da fé em Jesus Cristo. Quando o ser humano reconhece a sua dependência da graça e de sua fé em Deus, ele passa a experimentar a doce paz que Deus prometeu em sua palavra.
No capítulo 2, versículo 4, mas o justo pela fé viverá. Nós colocamos como tema: a paz é fruto da graça e da fé em Jesus Cristo. E o profeta Abacuque, no capítulo 2, 4, ele fala: mas o justo pela fé viverá. No Salmo 119, 165, muita paz tem os que amam a tua lei, que amam a tua palavra. Isaías 53, 5, falando sobre Jesus: mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas maldades, das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 20: e que havendo feito Jesus a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E finalizando essa parte, Romanos 5:1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu estou afirmando que a paz é fruto da graça e da fé em Jesus Cristo. Amados irmãos e amigos que nos acompanham nas redes sociais, quando realmente temos fé em Deus, a nossa vida será bem-sucedida, será uma vida de paz, independente das circunstâncias. Grave isto: quando realmente temos fé em Deus, a nossa vida será bem-sucedida, será de paz, independente das circunstâncias. Mas quando estamos com a nossa fé fragilizada, perdemos a doce paz de Deus. Foi por isso que Jesus disse, no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, não precisa ficar turbado o vosso coração. Creia em mim, disse Jesus. Jesus, no versículo 27, fala: deixo-vos a paz, eu vim trazer paz para vocês, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não tenha medo. E ele continua a falar no capítulo 16: eu tenho vos dito isto, é palavra de Jesus. Eu tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, tereis aflições, passareis por vários problemas, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus está desafiando a você a crer nele, a crer na palavra dele, ter fé nele, porque ele vai estar ministrando a graça, te abençoando com a sua paz. A mensagem do profeta Abacuque tem muito a nos ensinar como alcançar a paz com Deus. O profeta Abacuque estava sem paz com Deus. Aí vocês me perguntam: mas pastor, por que o profeta estava sem paz? É exatamente sobre isso que nós queremos falar e fazer as aplicações. Por quê? Em primeiro lugar, o seu coração estava perturbado com a maneira de Deus agir em relação ao povo de Judá. Isso está no capítulo 1, versículos 5 e 6. E ele faz até uma pergunta para Deus. Versículo 5: vede entre as nações, olhai, maravilhai e desvanecei, porque Deus está falando: eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contado. Pois eu, eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa. Com esta palavra, isso azedou o coração do profeta Abacuque. Ele estava sem paz, porque o seu coração estava perturbado com a maneira de Deus agir. O que está acontecendo? É que ele era profeta do povo de Judá, do povo de Israel. E Deus não estava contente com o povo de Judá pelos seus pecados.
E Deus decidiu usar o Império Romano, o Império Babilônico, o povo caldeu, para aplicar a disciplina sobre Judá. Um povo que era totalmente cruel, um povo que aprontava, que destruía nações. E Deus falou para o profeta Abacuque: olha, eu estou levantando o povo caldeu, o povo lá da Babilônia, vai aplicar disciplina sobre o meu povo Judá. Quando Deus deu essa palavra para o profeta, ele ficou perturbado. Essa é a primeira razão. A segunda razão é a sua fé ficou fragilizada em relação à falta de entendimento dos atributos de Deus. Ele falou: olha, mas Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo. Mas como que isso é possível? Esse Deus santo, tão puro, justo, pegar essa nação que tem aprontado com outras nações, pegar essa nação para aplicar disciplina sobre nós. E aí ele fica com a cabeça perturbada em relação à falta de entendimento dos atributos de Deus. E eu posso afirmar aos irmãos, aos nossos amigos, que a nossa vida muitas vezes não é diferente a do profeta Abacuque. Vejamos as atitudes do profeta Abacuque diante da visão que ele recebeu. Primeiro, o versículo 1 é interessante, porque começa assim: olha, peso que viu o profeta Abacuque. Em outras traduções, sentença revelada. Deus revelou ao profeta Abacuque. Para ele, essa mensagem de Deus foi um peso. Foi difícil de engolir. Os versículos 2 a 4, ele começa a questionar: por que, Deus? Por que me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão? E ele chega até a dizer: por esta causa é que a lei se afrouxa e a justiça não se manifesta, porque o perverso cerca o justo, esse povo da Babilônia, e a justiça é torcida. É o questionamento, é as perguntas, né, que estavam na cabeça dele, que ele coloca, e por isso o coração dele estava sem paz. E no versículo 2:1, a outra atitude do profeta Abacuque, ele falou: olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar, eu vou aguardar. Está lá no versículo 1 do capítulo 2: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eu quero ver qual que vai ser a resposta de Deus para mim. Ele estava muito chateado. Eu vou adiantar para os irmãos que, na verdade, ele não está bravo, não é com o povo da Babilônia e nem com Judá. Ele está chateado com Deus. Por isso que ele está queixoso, né? E ele falou: eu vou aguardar. E o capítulo 3, a gente tem toda a resposta, porque ali ele começa a entender a soberania de Deus. E por isso que ele faz uma oração tão linda, que eu recomendo a vocês, quando chegar em casa, numa outra oportunidade, fazer essa oração, saber esse contexto da situação do profeta Abacuque, e depois você pode fazer essa oração também. E é isso que é o desafio desta mensagem para você, meu querido. Meus amados ouvintes, como é importante cada pessoa viver pela fé e viver na dependência da graça de Deus. Temos o exemplo, então, do profeta Abacuque. Primeiro, quando o profeta viu aquela situação, ele entrou numa crise, mesmo sendo um homem de Deus, sendo um profeta de Deus, ele entrou numa crise. Segunda coisa, Abacuque estava com a visão deturpada de Deus.
É um profeta que se destaca dos outros profetas, ele é diferente. Mas por que ele é diferente dos outros profetas? Ele questiona o próprio Deus. É um estranho tipo de profeta, porque as suas queixas, conforme eu tenho dito, não são contra os pecadores de Judá, que estavam sofrendo a ação. A sua queixa não era contra a Babilônia, que era uma nação opressora, mas era contra o próprio Deus. Abacuque é um homem sincero, que externa suas dúvidas, só que é importante que os irmãos saibam que ele quer esclarecimento, ele não quer confrontação. Na verdade, o que ele está querendo é esclarecimento e não confrontação. Ele quer uma resposta de Deus. Oh Deus, eu vou esperar, porque eu tenho muitas dúvidas no meu coração, eu não tenho paz, eu preciso que o Senhor me responda, porque diante dos teus atributos de santidade, justiça, teu poder, eu não consigo filtrar isso na minha cabeça, então eu não estou bem. A questão principal do profeta é que ele não gosta, ele não entende o método de Deus gerenciar, de Deus governar. Ele questiona a gestão de Deus. Na verdade, ele está questionando, humanamente falando, ele está questionando a maneira de Deus trabalhar, de Deus agir, as decisões de Deus. E ele quer entender isso. Nós descobrimos, portanto, que o profeta não tinha paz, por quê? Primeiro, faltava-lhe a visão da soberania de Deus. Essa é a primeira razão pela qual ele não tinha paz. Faltava-lhe a visão da soberania de Deus. Será, agora a pergunta que eu faço, será que Deus precisa nos dar satisfação dos seus atos, de suas decisões? É claro que não. Por que o profeta não tinha paz? Faltava-lhe a compreensão de que os atributos de Deus são perfeitos. A santidade, a justiça, a misericórdia, etc. são perfeitos. Deus age perfeitamente, sem falha alguma. Não tem sombra de variação nas decisões de Deus. É interessante destacar que tanto o profeta Abacuque e também nós, hoje, os questionamentos não são diferentes. Vejamos, quantas pessoas falam assim nos dias de hoje: se Deus matasse tudo quanto é bandido e gente errada e que continua praticando a maldade, o mundo seria melhor. Tem pessoas que falam, se Deus existisse, se Deus agisse, nós teríamos um mundo melhor. O profeta diz, no versículo 4, é por esta causa que a violência aumenta. Olha só o que ele fala, é por esta causa. Ou seja, ele falou: Deus, se o Senhor não agir diferente, a violência está aumentando. Olha a Babilônia, esse império. O que está acontecendo? Na verdade, a história se repete nos dias de hoje. Por que Deus não age? Muitas pessoas desse 2020 estão com uma interrogação assim para Deus: ó Deus, eu orei, nós oramos, por que essa pandemia não acabou ainda? Está demorando tanto? Tem muitas pessoas que estão com o coração sem paz e com muitas interrogações para Deus. Não estão aceitando essa situação que está. Eu não estou dizendo que nós temos que nos acomodar, mas tem pessoas que estão questionando o próprio Deus, ou até mesmo responsabilizando Deus pela pandemia. O profeta diz: é por esta causa que a violência aumenta. Na verdade, a história está se repetindo. Por que Deus não age? Porque deixa que as coisas caminhem como estão e só toma providência um pouco tardiamente. É mais ou menos o que aconteceu com Marta e Maria, quando seu irmão estava doente, e ela mandou uma notícia: Jesus estava numa outra cidade trabalhando, e as pessoas anunciaram para Jesus. Jesus não veio imediatamente, e o irmão dela veio a falecer, e Jesus só chegou lá 4 dias depois. O Lázaro já tinha morrido, já tinha sido sepultado,
já estava em estado de putrefação. E quando Jesus chega, porque era uma casa onde Jesus muitas vezes tomava o lanche, pousava naquela casa, e elas não entendiam, e ela falou: Jesus, quando Jesus chegou, Maria chega para Jesus e fala: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que ela estava dizendo para Jesus? O Senhor chegou tarde demais, agora não tem mais solução, acabou a nossa esperança, nosso irmão morreu por tua causa. É isso que ela disse para Jesus. Aí Jesus fala: Maria, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ou falou: Jesus, o Senhor está falando que ele vai ressuscitar? Eu conheço a tua palavra, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela argumenta com ele: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não tinha fé suficiente para entender com quem que ela estava conversando. Jesus está dizendo para ela: vamos lá para o sepulcro agora. Aí vai uma multidão atrás, fala: o que será que vai acontecer? Será que Jesus vai lá chorar lá no sepulcro de Lázaro? O que vai acontecer? E Jesus chega no túmulo e deixa bem claro para Marta e Maria e para toda aquela multidão que estava lá: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus respondeu para aquela mulher quem ele era. Jesus resolve qualquer tipo de problema, qualquer situação. Nós não temos motivo para estarmos sem paz. Não temos motivos. E Marta e Maria aprenderam a lição. Porque Jesus, diante do túmulo de Lázaro, falou: Lázaro, sai para fora. E Jesus teve que gritar bem alto o nome de Lázaro, porque com certeza outros mortos iriam ressuscitar também. O poder tão grande que ia ressuscitar outros mortos fora do tempo. Mas Jesus tinha um objetivo, para a glória dele, ressuscitou a Lázaro. Lázaro, sai para fora, e ele saiu. E depois, se você continuar lendo a história, você vai saber que os principais sacerdotes, os sumos sacerdotes, armaram diante desse grande milagre. Eles começaram a armar e queriam matar até Lázaro, porque muitas pessoas estavam se convertendo e aceitando Jesus. Por causa desta situação, é que o profeta estava vivenciando. Ele pergunta: ó Deus, até quando? Até quando? É o versículo 2, olha: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, que está acontecendo, e não salvarás? Em outras palavras, até quando o Senhor vai ficar aí parado, sem fazer nada? No verso 5, Deus responde ao profeta, mas a resposta de Deus aumentou mais ainda a sua crise. É o que nós já mostramos aqui. Quando Deus dá a resposta para ele, fala: olha, essa resposta não é a que eu queria ouvir, porque o Senhor está tomando a decisão de usar a Babilônia, que é um povo perverso, para aplicar disciplina sobre esse povo que eu estou pastoreando, que eu sou profeta, que é o povo de Judá. Eu não compreendo o Senhor. A conclusão que nós estamos chegando, irmãos: a paz é fruto da graça e da fé em Jesus Cristo. Devemos tomar muito cuidado, porque dependendo de sua visão de Deus, você poderá projetá-lo como inimigo. Vou repetir: devemos tomar muito cuidado, porque dependendo de sua visão de Deus, qual é a sua visão de Deus, você poderá projetá-lo no seu coração como um inimigo. Você vai ficar com um problema semelhante ao do profeta Abacuque, sem paz e sem outras bênçãos que Deus tem para derramar sobre a sua vida.
porque o seu relacionamento vai ficar comprometido. O profeta Abacuque só passou a ter paz quando voltou a ter uma visão nítida de Deus. Isso me faz lembrar, Deus quer que nós tenhamos uma visão nítida dele. Jesus deixou isso bem claro quando ele perguntou para os discípulos: o que é a multidão? O que as pessoas falam de mim? Quem sou eu para essas pessoas? Aí eles responderam: as pessoas estão falando, Jesus, que o Senhor é um profeta, o profeta Elias, Jeremias, que o Senhor é João Batista. Aí Jesus vai para os discípulos, para os seus seguidores: e vocês? Quem sou eu para vocês? Jesus queria que eles tivessem a visão correta de quem realmente Jesus é. Aí o apóstolo Pedro, em nome de todos os discípulos, falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse: olha, o que você está pronunciando agora, Pedro, você está sendo revelado pelo Espírito Santo. Você não está revelando nem a carne, você está revelando o meu Pai. O que você está falando é correto, é verdade. Então, temos que ter uma visão correta de quem é Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, para adorá-lo, para nos curvarmos diante dele, honrá-lo, expressar através dos cânticos, louvores e adoração a ele. Temos que ter uma visão nítida de Jesus. Então o profeta Abacuque só passou a ter paz quando ele voltou a ter uma visão nítida, correta de Deus. Amados, meus irmãos, meus amigos, se você realmente quiser ter paz, preste muita atenção em algumas lições que nós precisamos aprender. E eu quero concluir citando essas lições que nós precisamos praticá-las. Primeiro, vamos começar com o tema: a paz é fruto da graça e da fé em Jesus. Quando você tiver essa consciência que para você ter paz, paz é um presente de Deus, é um presente de Jesus para você. Isso é graça. Ele falou: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, é graça. Ele quer que você tenha paz. É um presente de Jesus para você. E da fé em Jesus, você precisa crer nele, precisa crer na palavra dele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda lição que precisamos aprender: a paz vai depender da fé que você tem em Deus, conforme diz o capítulo 2, versículo 4. Mas o justo pela fé viverá. Você precisa exercitar a sua fé. Sem fé você não vai a lugar nenhum. Essa é outra lição importantíssima para que você tenha paz. Terceira lição: a grande mudança que aconteceu na vida do profeta também precisa acontecer conosco. A fé que questiona para a fé que se cala. É o que está no versículo 20 do capítulo 2. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quem sou eu? Quem somos nós para querer dizer: Deus, olha, apontar o dedo, olha, eu não concordo? Quem somos nós? Nós somos pó. Temos que baixar a bola, sermos humildes. Sabemos que nós estamos lidando com um Deus soberano, que tem toda a autoridade, todo o poder, e que está nos dando o privilégio de passarmos uma temporada aqui na terra. E Ele tem uma missão para nós. Então a terceira lição é que a grande mudança que aconteceu na vida do profeta Abacuque também precisa acontecer conosco. A fé que questiona para a fé que se cala. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A quarta lição que precisamos aprender: tanto o profeta quanto nós também precisamos nos adequar aos pensamentos e ações de Deus. É o que está no profeta Isaías. Olha só, nós temos que adequar aos pensamentos e ações de Deus.
Olha o que o profeta Isaías nos ensina, que temos que aplicar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busque esse relacionamento com Deus enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto está perto, porque o nosso Deus não é um Deus distante. Deixa o perverso, o soberbo, o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque, olha só, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Portanto, meus queridos, nós temos que adequar os nossos pensamentos e as nossas e as ações de Deus. Nós temos que adequar. Foi isso que o profeta Abacuque fez. Quinta lição: o profeta aprendeu que os problemas, que as circunstâncias são oportunidades para exercitarmos a fé e glorificarmos a Deus. Coloca isso na sua cabeça. Problemas, as circunstâncias, por mais difíceis que sejam, são oportunidade para exercitarmos a nossa fé e glorificarmos a Deus. Em outras palavras, tudo que vier a acontecer na sua vida, os problemas, tudo que vier aí para 2021, não importa o que virá, de problemas, de situações adversas, Deus está te dando uma oportunidade para você crescer no relacionamento com Ele, na intimidade com Ele, para que você possa glorificá-lo e exaltá-lo. Deus quer que você tenha experiências com Ele para você compartilhar. Essa história do profeta Abacuque não está por acaso aqui. É uma experiência que ele passou e que está nos edificando, que está nos abençoando. E Deus quer que você também tenha experiências com Ele. Mas você não pode, à medida que vier esses problemas, perder a paz, ficar muito esperto, né? Ter esse conhecimento da palavra de Deus, para você não perder essas bênçãos que Deus tem reservado para mim e para você. Final feliz para o profeta, e pode ser para você também. É o que está no capítulo 3, conforme nós falamos, né? A oração do profeta. Depois você lê em casa toda a oração. Os versículos 16 a 19 fala, ele chega, faz essa declaração extraordinária: Senhor, em outras palavras, me perdoa pelos meus questionamentos. Ele se humilha e fala: olha, Senhor, a conclusão que eu cheguei é o seguinte: olha, independente que lá no curral não haja vacas, a figueira não floresça, aconteça o que acontecer, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu vou te adorar, eu vou te honrar. Pode contar comigo daqui para frente, que independente do que vier a acontecer, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Tu és o Deus da minha salvação. O Senhor restaurou esse azedume, esses questionamentos. O Senhor resolveu isso aqui dentro do meu coração. Hoje eu tenho paz, e eu quero te oferecer essa minha oração. Eu quero transformar essa oração num cântico de louvor e adoração ao Senhor. É por isso que o versículo 4, mas o justo pela fé viverá. É por isso que Romanos 5 fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E finalizando, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, o resgate, a salvação que há em Cristo Jesus. Eu concluo dizendo aos amados irmãos e amigos: a paz é fruto da fé e da graça de Jesus. Que Deus te abençoe, a você crer nessa palavra,
a estar vivendo uma vida em paz com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos louvar o Senhor? Espera aí. A nossa oração diante dessa palavra do Senhor é que Jesus possa encher o seu coração, possa inundar o seu coração por essa verdadeira paz que encontramos somente em Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza, e adore o nosso Deus. Assentai-vos, nós já estamos chegando ao final e vamos fazer a oração. Queremos agradecer a presença do Renê e a Benjamin. Fiquem em pé para que a igreja conheça vocês. Renê e a Benjamin são nossos irmãos, estão morando em Batatais, trabalham em Campinas, estão morando hoje na casa da igreja, né? Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Pode se assentar. Amados, nós vamos estar orando e vamos colocar diante de Deus e clamar a Ele para encher o coração dos irmãos de paz. Para os irmãos terem uma ideia, na língua hebraica, a saudação que era feita no Velho Testamento é Shalom Adonai, a paz do Senhor. No Novo Testamento é Irene Curios, a paz do Senhor. Jesus e os discípulos saudavam com a paz do Senhor. E nós queremos, sempre eu saúdo os irmãos, graça e paz. Lembra? Sempre eu falo, graça e paz, irmãos. Vamos clamar a Deus
para encher o coração da igreja de paz. Eu creio que os irmãos têm entendido esta palavra desta noite, que Deus nos falou. Não deixar que o inimigo venha roubar a nossa paz, porque a paz é um presente de Deus, é um presente de Jesus para mim, para você, para a igreja. Tanto é que Ele pede para a gente estar orando pela paz da cidade. Se o problema está na cidade, vamos orar para a paz da cidade, para que nós não sejamos afetados. O problema é o Brasil que está tirando a nossa paz, os governos. Quem é que está tentando roubar a nossa paz? São os políticos? É o Supremo Tribunal? Quem que é? Nós temos que intensificar nossas orações e pedir. É interessante que uma coisa que eu talvez não tenha falado, é que Deus ouviu a oração do profeta Abacuque. Ele falou: pode deixar que o povo da Babilônia, eu vou aplicar disciplina sobre eles. E Deus aplicou a disciplina e o castigo sobre a Babilônia. Tem lá os 5 ais. A Babilônia não ficou impune à correção de Deus. Só que Deus começou primeiro com o Judá, e depois Deus castigou a Babilônia, atendendo a oração do profeta. Tá bom? Então nós vamos estar orando e nos despedindo. Querido Deus, nosso Pai, nós ministramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus, a doce paz que vem dos céus, que vem da cruz, para esta amada igreja Batista em Simeone, a toda a igreja, aos amigos que nos acompanham nas redes sociais. Nós ministramos a paz de Jesus. Prepara-os para que eles recebam essa paz, que é um presente do Senhor, para aqueles que depositam fé na Tua palavra. Nós rogamos que o Espírito Santo dê para cada um a percepção, o discernimento de tudo aquilo que o Senhor tem preparado e reservado no Teu trono de graça para nos abençoar. Abençoa-nos, abençoa a nossa cidade de Ribeirão Preto, abençoa o nosso estado de São Paulo, abençoe o Brasil, abençoe toda a liderança que são as autoridades constituídas, que eles possam buscar sabedoria na Tua palavra, para que essa paz que vem dos céus, que vem de Deus, que Jesus veio trazê-la para todos nós, que tenhamos paz e que sejamos agentes da Tua paz. Tudo isso são bênçãos que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Receba o abraço do pastor Carlos, que tenha uma boa semana, que Deus vos abençoe.